Não é hora de festa, mas de trabalho, e o judiciário só encontra sentido na efetiva prestação de serviço ao cidadão. É esse o norte do pensamento da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, mineira nascida em Montes Claros, 62 anos, solteira, sem filhos. Na entrevista a seguir, a segunda mulher a comandar o STF diz que o impeachment da primeira presidente da República não será prejudicial à causa de gênero, pelo contrário. Revela seu entendimento sobre matérias como o fatiamento do impeachment e a prisão na segunda instância. E admite a possibilidade de a Corte retirar o apoio ao aumento salarial dos ministros. Presidente, eu queria começar por esse aumento que está para ser votado no Senado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tem um efeito cascata de bilhões, porque será aplicado automaticamente a instâncias inferiores do Judiciário. O presidente Michel Temer já disse que é contra o aumento. A senhora acha que ele deve ser aprovado? Em primeiro lugar, Renata, eu acho que a primeira providência que eu tenho a adotar agora é verificar como e por que o presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, encaminhou esse projeto, em que condições e qual a situação de todos os juízes que devem ter, digo devem ter porque não conversei com o presidente sobre isso, uma vez que a tomada de posição é realmente do presidente, que era o ministro Lewandowski. Agora, estando lá e agora chegando à presidência, eu vou primeiro me assenhorar de todos os dados relativos a isso, exatamente por causa das consequências que já se puseram publicamente como sendo extremamente graves, nefastas, numa hora de muitas dificuldades para o Brasil. Então, eu não quero, antes de saber as razões que levaram a este encaminhamento, as consequências deste encaminhamento no papel, até para mostrar por que não continuamos a apoiá-lo e com todas as consequências e com todo esclarecimento para os juízes, para que também isto não se reverta numa falta de explicação sobre a necessidade de se empenhar não mais neste aumento de imediato, se for o caso, ou até que ponto isso já foi encaminhado, quais as consequências que isso trará, de tal maneira que as pessoas tenham perfeita explicação da decisão que daqui para frente a nova presidência do Supremo toma. Portanto, existe a possibilidade de a presidência do Supremo rever a sua posição favorável a esse aumento? Há a possibilidade de nós do Supremo, e aí não farei isso sozinha, farei conversando, até porque, como te disse, quem encaminhou foi o presidente Lewandowski, que haverá de ter as explicações todas, que neste momento eu ainda não tenho, porque acabo de chegar. E a decisão foi realmente as negociações ou as conversas, digamos, para não se imaginar que houve negociação entre os poderes, mas que o envio foi feito na presidência dele. Eu quero primeiro me assenhorar de todas essas razões, até porque pode ser que ele mesmo tenha visto as consequências disso, que às vezes, Renata, aparece depois, diante da pressão que existe, no sentido de que haveria necessidade desse aumento e que deve ter sido levado a ele por interessados do próprio Poder Judiciário, que não tenham sido bem avaliadas. Por isso é que a minha primeira providência é verificar todos os dados, esclarecer para juízes e para a população o que está acontecendo e, com absoluta abertura e transparência, dizer qual é a posição que eu passarei a adotar, junto com os outros ministros, evidentemente. Fatiamento do impeachment. Alguns ministros do Supremo apontaram publicamente, outros de maneira reservada, que houve uma afronta à Constituição na decisão do Senado, que optou por preservar a possibilidade de Dilma Rousseff exercer funções públicas, apesar do impeachment. O Supremo já foi provocado. O que o tribunal deve fazer? O tribunal deve mexer nessa decisão? O que o tribunal fará é submeter isso ao plenário, uma vez que é uma matéria que, se foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal na condição de quem coordenava e presidia aquela sessão, também apresentou motivos que precisam de ser agora resolvidos de maneira decisiva, definitiva, pelo plenário do Supremo. Assim que os relatores dessas ações se liberarem, se declararem habilitados, eu imediatamente pautarei para que isso seja devidamente resolvido. Na época do julgamento do Mensalão, a senhora disse que a sociedade esperava uma resposta do Supremo.
Sim. E o Supremo deu essa resposta, uma resposta bastante dura, a gente viu. Agora, no caso do Petrolão, a gente tem um caso que está no noticiário há 2 anos e meio, que já produziu dezenas de condenados na primeira instância em Curitiba e que, no entanto, em Brasília, tem até o momento 2 réus com foro privilegiado e nenhuma perspectiva próxima de julgamento. O que a sociedade pode esperar do Supremo no caso da Lava Jato? O mesmo empenho que se teve no caso da ação penal 470. O que ocorre e que é diferente apenas é que nós estamos até dando muito mais celeridade se verificar que a técnica utilizada pelo Ministério Público foi diferente nos 2 casos. No primeiro caso, em 2005, quando foi apresentada a denúncia da ação penal, que gerou a ação penal, quando foi recebida, isto aconteceu num prazo curto, mas a instrução, que foi alongadíssima e que era um caso com inicialmente 40 denunciados, foi de 2007, data do recebimento, até a data do julgamento, de 2012. Se você verificar, Renata, você haverá de ver que, primeiro, a técnica agora do Ministério Público foi para cada grupo de pessoas que tinham, de alguma forma, que ser investigados e que tinham os mesmos fatos na base, entregar ou conferir aquele agrupamento a uma circunstância processual específica. Por isso, nós temos muitos inquéritos e alguns vão andar mais rapidamente do que outros. Você diz, há 2 anos e meio, estamos a falar sobre isso no Brasil. Há 2 anos e meio, assim que começaram a chegar os primeiros, o Supremo tem dado prioridade a tudo que chega. O ministro Teori trabalha loucamente nestes processos, com um acervo enorme e recebendo os outros processos. Porque, por exemplo, na Justiça Federal, o juiz encarregado passou a trabalhar só com isso e com a força, chamada força-tarefa, só para isso. Um ministro do Supremo, como somos 10 que recebem processos, porque o presidente cuida de outro tipo de processo, recebemos de todos os tipos de processo, desde ações diretas até as ações penais, habeas corpus, que são centenas a cada semana com réus presos, e nenhum de nós pode parar e se deter só num caso. Então, primeiro, há essa diferença. Segundo, há a diferença da técnica utilizada pelo Ministério Público, que foi de constituir inquéritos diferentes, o que vai permitir que não se leve o mesmo tempo, vai ser em tempo muito mais curto do que se teve relativamente à ação penal 470, e o resultado que se tem na primeira instância é que a instrução ali foi feita com o juiz que só lidava com isso, com procuradores e investigadores na parte da Polícia Federal voltados só para isso. Isto nós não temos no Supremo. O ministro Teori, relator da maioria dos casos ligados especificamente à Lava Jato e aqueles casos da Petrobras, tem um número enorme de processos, um acervo enorme. E ele continua indo às sessões de turma, às 2 sessões do plenário, tratando de outros assuntos, tendo que estudar todos esses assuntos. E não há uma solução fácil, porque, como eu disse, como somos apenas 10, num acervo enorme, e que é igualmente importante, porque você há de convir que uma pessoa que esteja presa tem tanta importância o julgamento do habeas corpus dele, quanto este outro para a vida daquela pessoa. Podem dizer, mas para o Brasil, este processo é simbólico, mas para o outro não é símbolo, é a vida. Então, o tempo, primeiro, de maturação processual é diferente. Nós precisamos de garantir o direito à defesa, o direito ao contraditório, como está sendo garantido em todas as instâncias. Além disso, nós temos os que são daqui mesmo, originários, porque há o foro especial daqueles agentes que passam a ter a investigação já a partir daqui, e há ainda os recursos daqueles que são julgados lá e que já foram trazidos, e que muitas vezes nós já julgamos. Muitas vezes. Nós tivemos sessões em que habeas corpus, praticamente só de pessoas que estavam denunciadas lá na Lava Jato, vieram aqui por meio de recursos ou de habeas corpus. Então, o acervo aqui é maior. Agora, o que a sociedade pode esperar é, primeiro, o empenho dos ministros. Os ministros não são autistas, são todos eles cidadãos que querem a jurisdição bem prestada e prestada com rapidez.
e estamos fazendo não apenas o possível, mas tentando chegar ao que é necessário para que essa resposta seja rápida. Acho que será muito mais rápido do que no caso anterior, apesar de ser muito mais complexo o caso do que o caso anterior. Ainda lembrando do mensalão, num dos seus votos no julgamento, a senhora lembrou que Caixa 2 é crime e manifestou espanto no fato de algumas defesas tratarem o financiamento ilegal de campanha como algo trivial, como parte da paisagem. A gente sabe que, nesse momento, existe uma articulação de bastidores entre os políticos, com a Lava Jato nos calcanhares, para aprovar uma anistia a quem apenas, entre aspas, fez Caixa 2. O que a senhora pensa disso? Eu acho que ilícito é ilícito e a anistia só pode ser concedida quando tiver uma causa social que justifique as circunstâncias nas quais ela comparece. Então, eu não acho que a sociedade brasileira, de alguma forma, vá aceitar esse tipo de conduta. Eu não tenho conhecimento nem informação, e nem é do meu espaço, eu sou uma técnica, uma juíza, sobre qualquer tipo de situação que se crie para que os ilícitos devidamente apontados pelo Poder Judiciário, apurados e julgados pelo Poder Judiciário, em detrimento da sociedade, ilícitos praticados, portanto, contra a sociedade, que possa ser aceito como objeto desse tipo de situação. Pela singela circunstância de que, se sobrevier sem uma causa legítima, eu digo, e não acho que a sociedade legitimaria isso, é um agravo até à própria jurisdição. E a democracia só existe onde existe uma justiça eficiente, eficaz, no sentido de que as suas decisões são respeitadas. Posso fazer uma pergunta de sim ou não? Claro. A senhora é a favor do fim do foro privilegiado? Sim. A gente volta daqui a pouquinho com a entrevista da presidente do Supremo Tribunal, ministra Carmen Lúcia, que ainda vai falar do que ela pretende fazer no Conselho Nacional de Justiça e sobre prisão na segunda instância. Já, já. Estamos de volta com a ministra Carmen Lúcia, nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente, dias atrás, quando o Supremo começava a examinar aqueles recursos contra uma decisão deste ano do próprio tribunal que disse que a partir de agora os condenados têm que começar a cumprir as suas penas a partir de uma decisão de segunda instância, eu vi uma das partes ali interessadas em derrubar essa decisão comemorando que a senhora estava momentaneamente fora do plenário sob o argumento de que a senhora é uma juíza muito dura. A gente sabe que os advogados, cientes da impopularidade dessa causa, estão agora batalhando por uma solução intermediária, em que nem se espere o trânsito em julgado, mas que se espere, sim, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça antes do início do cumprimento da sentença. O que a senhora pensa disso? Renata, essa matéria começou a ser votada em 2009, quando, me parece que no habeas corpus mesmo, isto veio ao plenário, ficamos vencidos, ou seja, éramos favoráveis aqui. Passado o período de provas, a fase processual de produção de provas, portanto, de conclusão sobre a condenação ou a absolvição, o resultado, enfim, nuclear de um julgamento, ficamos vencidos. Eu, a ministra Hélia, o ministro Carlos Brito e o ministro Joaquim. Portanto, em 2009, essa matéria foi ao plenário e, por 7-4, prevaleceu a orientação até fevereiro deste ano. Quando submetido de novo a matéria ao plenário, inverteu-se e... A senhora manteve o seu voto? Eu mantive o meu voto. Só que a maioria se formou com a os outros 3 nem estavam mais no Supremo, mas os novos, inclusive, também votaram, e votaram no sentido de que prestar a jurisdição há que ser feita com o absoluto respeito ao devido processo legal, mas com a garantia de que haverá eficiência, a eficácia jurídica, quer dizer, o direito vai ser cumprido, e a eficácia social. A sociedade verá porque nós temos um ordenamento jurídico, um Estado de Direito, e as penas são cumpridas. E, portanto, não se aposta em que vai entrar em juízo e que nunca se vai ter a conclusão daquele julgado. Isso, em matéria penal, repercute muito mais, porque, claro, a sociedade quer ver se alguém matar outro, isto é crime, se realmente o Estado, o juiz, dá uma resposta e se essa resposta é cumprida nos termos da lei,
com todas as garantias. Então, voltou a matéria e, por maioria, inverteu-se aquele julgamento de 2009. Passou-se a afirmar que, onde a Constituição diz que não será considerado julgado, ninguém será considerado penalmente culpado até o trânsito da sentença condenatória, significa a execução da pena pode ser iniciada, ainda em caráter precário, se houver algo, ele ainda tem os direitos ao recurso, mas não se apostará mais na ineficiência do sistema, porque a postergação, neste caso, é proposital no sentido de impedir a eficiência da decisão jurisdicional, que passa a ser uma formalidade que, de alguma forma, passa também a ideia de que a jurisdição é mais ou menos, que a jurisdição não tem o efeito que ela tem que ter. Então, inverteu-se, mas inverteu-se aí já também com uma diferença significativa de votos. Como da primeira vez, em 2009, os vencidos foram exatamente no sentido oposto, não se deu maior repercussão, porque se manteve uma orientação que vinha sendo assegurada. Desta vez é que imaginava-se que de novo ia ser mantida a mesma condição e não foi. Eu acho que não haverá mudanças, ou eu não vejo sinalização de mudança dessa orientação, até porque alguns que votaram naquela ocasião de uma forma, repensaram tendo em vista exatamente o papel do direito, que é de garantir a pacificação social, que só vem quando as pessoas têm certeza de que abrem mão da sua liberdade, de ideias de vingança, porque o Estado juiz atuará e atuará de maneira eficaz. Logo, essa ideia de que se pode ficar 20, 30 anos recorrendo depois do assassinato de uma pessoa e a comunidade inteiramente em convulsão, quem é do interior sabe que essa sociedade faz com que as duas famílias, por exemplo, aquela que teve o seu filho assassinado e aquele que teve o seu filho, que não deve ser menos doloroso, o autor deste crime, se tornam inimigas. E isto vai como uma onda que se espalha. Então, a ideia de um direito eficaz para garantir o Estado democrático, verdadeiramente eficaz, e que leva cada ser humano a acreditar nas instituições, é que nos leva a interpretar a Constituição no sentido de que penalmente culpado de maneira definitiva é após o trânsito, o que não significa que ele teve já pelo menos 2 oportunidades e por um órgão colegiado se disse que ele é culpado e, portanto, há uma pena a ser cumprida e essa pena precisa de começar a ser cumprida. É essa a ideia. Voltou-se ao tema, mas eu não vejo nenhuma sinalização de que o Supremo vá alterar o que foi decidido no mês de fevereiro deste ano. Para mim será uma surpresa. Eu sei que é uma matéria polêmica, inclusive entre os advogados e entre os juristas e os professores de direito, mas o direito, em geral, tem interpretações e o papel do judiciário não pode deixar de ser exercido, especialmente o Supremo, é decidir qual é a interpretação que haverá de ser aplicada. Sempre haverá críticas à atuação do Poder Judiciário e, em especial, do Supremo, porque ao interpretar num determinado sentido e determinar uma aplicação, haverá aqueles que vão ficar insatisfeitos. Faz parte, a democracia assim, garante a todo mundo o direito de livremente se expressar e de ter respeitada a sua decisão. Apenas decisão judicial se discute, mas se cumpre. Agora, a senhora também preside o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão regulador do Judiciário e sobre o qual existe uma percepção disseminada de retrocesso em anos recentes, retrocesso na direção de mais corporativismo e de menos combate tanto às irregularidades quanto aos privilégios. Qual a senhora espera que vá ser a sua marca à frente do CNJ? Bem, em primeiro lugar, Renata, eu acho que o CNJ é um órgão muito importante. A criação dele, de cujos debates eu participei ainda na condição de advogada pela Ordem dos Advogados, por uma comissão que foi ali constituída, é sempre no sentido do aperfeiçoamento do Poder Judiciário, de verificar quais os pontos que não estão indo de acordo com a legislação e, principalmente, com os princípios que guardam coerência
com as aspirações legítimas da sociedade, por isso ele não pode ser não apenas enfraquecido, ele não pode de alguma forma deixar de cumprir o que é o seu objetivo, o objetivo constitucionalmente estabelecido. Por isso mesmo, eu pretendo, junto com os 14 conselheiros que formam o Conselho, fortalecê-lo, fazer com que o seu papel seja efetivamente cumprido, as políticas a serem traçadas para o Poder Judiciário fiquem claras para os 90 tribunais do Brasil, só o Supremo Tribunal, que é superior a ele, não se submete a ele, mas também é quem julga, inclusive, as decisões do Conselho Nacional de Justiça, e a minha ideia é de que ele volte a ter muita força no sentido de beneficiar aquele que é a causa e a finalidade de todo o Poder Judiciário, da existência do próprio Estado, que é o cidadão, que espera que o Poder Judiciário tenha transparência nas suas decisões, ética na sua conduta e, principalmente, eficiência nas suas práticas. É isso que é o papel do Conselho Nacional de Justiça e eu espero contribuir e coordenar o grupo para que a gente consiga fazer exatamente este trabalho em benefício do cidadão brasileiro, que é o fim da existência de todos os órgãos. Quer dizer, estamos aqui porque o senhor cidadão é o determinante, o fator determinante e a única justificativa para que a gente tenha esses órgãos funcionando. Eu espero que eles funcionem sempre em benefício do cidadão e que o cidadão, pelo menos, se sinta acolhido com essa perspectiva. A senhora sempre conta que na infância sua mãe dizia que a senhora teria que estudar mais, se esforçar mais para obter o mesmo resultado dos seus irmãos homens, porque era assim que as coisas funcionavam. Eu lhe pergunto, o fato de que o governo da primeira presidente mulher terminou da maneira como terminou, vai tornar essa situação ainda mais difícil para nós? Não, acho que não. Acho que termos tido uma presidente da República com eventuais problemas que tenham tido, e que já tivemos em outra ocasião, porque nem é o primeiro afastamento, aliás, as crises no Brasil com presidentes já aconteceram, eu não acho que vai nos prejudicar, pelo contrário, eu acho que vai ficar a marca de que uma mulher pode chegar aos órgãos de direção, desde empresas particulares até a administração pública. Darcy Ribeiro dizia que as mulheres são muito talvez mais aconchegantes com o ideal de uma sociedade mais justa, pela simples razão de que, como elas têm seus filhos e têm uma solidariedade absoluta, ela quer que o país dê certo para que esses filhos tenham um país melhor. Eu acho que toda vez que uma mulher chega a qualquer cargo, que seja de direção, que seja mesmo para colaborar de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, acho que contribui sim para a caminhada de igualdade de direitos e responsabilidades entre homens e mulheres. Eu não acho que nós tenhamos chegado tão longe quanto a gente queria, no sentido de provar o tempo todo de que, sendo mulher, pode fazer a mesma coisa. Pelo menos na maioria dos cargos não pode haver essa diferença. Há uma grande luta pela frente, mas eu acho que uma mulher ter chegado, a presidente Dilma Rousseff ter chegado, é sempre um dado positivo, sim. Significa que podemos chegar. Acabou tendo um afastamento, mas em compensação, nós chegamos lá uma vez, podemos chegar de outras. E cada uma tem a sua história e a sua trajetória. Ao suspender a recepção que costuma acompanhar as posses de presidente supremo, a senhora disse que não gosta de festa, gosta de processo. Rapidamente, porque com muita tristeza nosso tempo está acabando. Do que mais a senhora gosta, ministra? Um minuto para te dizer o seguinte. Não é que eu não gosto tanto de festa, não foi essa a razão mais determinante. Eu acho que essas posses, especialmente num momento como esse do Brasil, não podem dar ao povo a ideia de que nós estamos comemorando num espaço público, no momento em que o povo não está comemorando o que está acontecendo no espaço público. Eu incluo aí o Poder Judiciário, que está a dever muito à sociedade, com quase 23% de cargos de juízes vagos, com muitas comarcas vagas no Brasil. Então, não é hora de eu festejar, é hora de eu trabalhar de maneira
muito direcionada para que as coisas deem certo. Eu não quero que alguém ache que estou chegando a um cargo como este, que é muito honroso, mas também muito árduo, e que eu estou festejando. Não, eu estou com o sofrimento de cada jurisdicionado que não teve o seu processo, junto com ele e querendo que isso dê certo. Então, eu não me sentiria confortável numa festa de juízes e entre amigos, quando o próprio jurisdicionado não tem do que festejar. Eu acho que a minha coerência tem que ser com ele. E por isso é que, na verdade, eu disse desde o primeiro momento que seria uma posse a seco, para a tristeza de muitos que acham que não, mas depois no dia seguinte a gente trabalha. Não, no mesmo dia eu vou trabalhar, porque no mesmo dia eu começo a receber distribuição aí da presidência. E eu, além de processos, que a senhora gosta? Eu gosto muito de gente, gosto muito de prosa, como você sabe. Gosto muito de livros, como você sabe. E gosto muito da arte e da arte brasileira, que me faz acreditar que o brasileiro pode e deve dar certo para um Brasil que seja igual e justo para todo mundo. Porque nós temos muita criatividade e muita criatividade no sentido do belo e do bom. Portanto, eu vou apostar exatamente nisso, sempre. Eu não vou apostar nas coisas ruins que acontecem e que também são produzidas pelos seres humanos. Mas, no caso brasileiro, o ser humano produz uma arte que sempre me agrada muito, que sempre me faz acreditar que o Brasil tem jeito. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço sempre, uma boa presidência para a senhora. Obrigada. Conto com vocês para fazer, inclusive, as críticas para a gente poder melhorar em benefício de cada um dos nossos irmãos brasileiros. Um trecho dessa entrevista causou reações nas redes sociais. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia divulgou a seguinte nota. Em entrevista concedida há alguns dias, fiz uso, sem qualquer motivação de ofensa ou desqualificação, à condição autista. Recebi manifestações justas e motivadas de que o uso era indevido e poderia ser interpretado como ofensivo. Vivo o cuidado com uma linda e querida pessoa em família que tem essa qualidade, pelo que jamais poderia me passar ser assim interpretada. Diante da repercussão, sei agora que não poderia ter feito uso da palavra, pois poderia ensejar má interpretação. Peço desculpas por isso e esclareço ainda uma vez que jamais tive qualquer intenção de ofender ou de manifestar discriminação, no meu caso impossível, como disse, pela experiência familiar. Carmen Lúcia Antunes Rocha.